Saudações pessoal, para quem não me conhece, eu sou o professor Samuel Vilanculos, professor de Física na Luminar Educação. Já vem mais um vídeo da Física Nuclear. Na aula anterior falamos da Física Atômica, que é a parte que estuda o átomo ao nível da eletrosfera. E hoje vamos falar da Física Nuclear, que é a parte da Física que estuda o átomo ou a interação no átomo ao nível do núcleo. Comentei na aula passada que o núcleo ele tem contido no interior dele prótons e nêutrons, que é a parte que está mais concentrada, a maior parte da massa do átomo. Contudo, tem partículas elementares essenciais que nós precisamos conhecê-los. Temos o neutrão, que é representado desta forma, tem um número de massa, 0, número atômico. Temos o próton, que tem como essa representação um número de massa, um número atômico. Um eletrão também com a seguinte representação. Contudo, essas partículas elementares, elas são chamadas elementares, pois não são uma combinação de outras mais partículas. Contudo, devemos falar da física nuclear, uma das partes muito importantes que nós devemos tratar é sobre as desintegrações. Mas antes de falar das desintegrações, nós devemos conhecer algumas relações entre os átomos. Existem elementos isótopos, isóbaros e isótonos. Os isótopos são aqueles que possuem o mesmo número atômico e diferente número de massa. Os isóbaros são aqueles que possuem o mesmo número de massa e diferentes números atômicos. E os isótonos são aqueles que possuem diferentes números atômicos e diferentes números de massa. Temos exemplo dos isótopos. Por exemplo, o isótopo do carbono. O carbono ele tem dois isótopos, carbono 12, assim que é chamado, e carbono 14. Esses são isótopos, uma vez que tem mesmo número atômico e diferentes números de massa. Temos exemplos também de outros isótopos bem famosos, os isótopos de hidrogênio. Nós temos aqui o prótio, temos o deutério e temos o trítio, que a diferença desses isótopos de hidrogênio é simplesmente no número de massa igual ao número atômico. O prótio tem um número de massa e 1 como número atômico. O deutério tem 2 como número de massa e 1 número atômico. E o trítio tem 3 números de massa e 1 como número atômico. Então, esses são isótopos, que são elementos que apresentam o mesmo número atômico e diferentes números de massa. Temos também os isóbaros. Os isóbaros são elementos ou átomos que apresentam igual número de massa e diferentes números atômicos. Contudo, o que acontece? Os isótopos, eles sempre tratarão do mesmo átomo, uma vez que o número atômico é a identidade, é o que representa um átomo, um elemento químico. Os isóbaros, eles são elementos diferentes, apenas apresentam o mesmo número de massa. Por que são diferentes? Pois os números atômicos também são diferentes. E os isótonos também tratam-se de elementos diferentes, uma vez que apresentam diferentes números atômicos e diferentes números de massa. Então, segundo essa definição, é suficiente perceber qual é a relação de um átomo e o outro. Voltando às desintegrações. Na física nuclear, as partículas elas vão sofrendo desintegrações, ou seja, vão se fragmentando, vão se quebrando com o passar do tempo. E essa fragmentação ocorre e é classificada segundo 4 tipos. Temos desintegração alfa, desintegração beta, desintegração gama. Por que eu disse 4? Porque a desintegração beta ela está dividida em 2 tipos, que é a desintegração beta menos e desintegração beta mais. Calma aí, jovem. Como é que nós devemos perceber cada tipo de desintegração e como é que ocorre? A desintegração alfa é aquela em que a libertação de um núcleo de hélio ou a libertação de partículas alfa. Essas partículas que vão reduzindo do núcleo mãe 4 unidades da sua massa atômica e 2 unidades do seu
número atômico. Aqui nós temos a expressão que representa uma desintegração alfa. Temos o núcleo com número atômico A e o núcleo com número atômico, com número de massa A e número atômico C, desculpa. Sofrendo a desintegração alfa, haverá uma libertação de uma partícula alfa, que vai reduzindo do núcleo mãe 4 unidades na sua massa atômica e 2 unidades no seu número atômico. Desintegração beta. A desintegração beta, conforme havia falado, são dois tipos, beta menos e beta mais. No beta menos, há libertação de um eletrão. O que é que acontece com a libertação do eletrão? O núcleo mãe, ele vai manter a sua massa atômica e simplesmente sofrerá um acréscimo em uma unidade do seu número atômico. E também temos a desintegração beta mais. Na beta mais, liberta-se um positrão. O que é um positrão? Esse elemento elementar que tem esta representação. O que é que acontece na desintegração beta mais? Haverá uma libertação de um positrão que vai manter a massa atômica do elemento mãe e vai reduzir em uma unidade o número atômico do núcleo mãe. Também nós temos a desintegração gama, onde o núcleo mãe não sofrerá nenhuma alteração, uma vez que vai se libertar um fóton, que é uma partícula sem carga e sem número atômico, que simplesmente teremos massa atômica 0, número atômico também 0, o que não vai causar nenhuma alteração no núcleo mãe. Com base nessa teoria resumida, é possível quebrar vários exercícios que tratam a física nuclear até este nível das reações nucleares. Faremos mais um vídeo que retrata reações de fissão e reações de fusão nuclear. Esta é a primeira parte da física nuclear que nós vamos tratar e avançaremos assim que tivermos domínio desses 4 tipos de desintegrações nucleares. E obrigado. Deixe nos comentários se algo deixei faltar, algum comentário que seja para nos fazer melhorar e também alguma crítica construtiva nós aceitamos. Professor Samuel Vilanculos, Luminar Educação, estude para ser e alcance os seus objetivos.